Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa rodada 25 de 2022, questões discursivas, metade aí das rodadas do ano, pessoal. Muitos temas que nós já vimos, muito treino de resolução de questão discursiva, e hoje eu selecionei uma das questões envolvendo direito penal, envolvendo um tema que o STJ analisou há pouco tempo e é um assunto bem interessante. Também um caso concreto que envolvia progressão de regime, tráfico, progressão de regime e crimes hediondos, misturava aí conceitos e assuntos. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui o nosso slide. Aqui. Vamos apresentar. Beleza. Então, pessoal, o que nós tínhamos aqui era o nosso caro Jagunço Mulambo em confusão novamente. Ele, em razão da dependência de droga, não possuía, ao tempo da prática do crime de tráfico de drogas, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nessa hipótese, indaga-se: Jagunço estará sujeito às consequências jurídicas da prática de crimes hediondos equiparados? B. Qual será o requisito objetivo que Jagunço deverá atender com vistas à progressão de regime, considerando que é reincidente em razão da prática anterior do crime de associação para o tráfico? Responda fundamentadamente. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui para a gente observar, alguns acabaram já errando de saída por não terem identificado que Jagunço Mulambo era semi-imputável. Ele não era inimputável, ele tinha imputabilidade, embora parcial, embora relativa. Então, ele, em razão da dependência de droga, ele não possuía a plena capacidade, mas ele tinha um pouco. Quando o código, quando a lei de drogas utiliza esse termo, ela trata da semi-imputabilidade. Quando ela fala da inimputabilidade, ela fala que não era, que era inteiramente incapaz. Então, o artigo 46, a gente sabe que a lei de drogas tem dois dispositivos bem semelhantes, a mesma lógica, inclusive, dos artigos 26 e o parágrafo do Código Penal que tratam da inimputabilidade e da semi-imputabilidade. Na lei de drogas, fala-se especificamente na dependência da droga. Então, vejam, o Jagunço não possuía, ao tempo da prática do crime, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, ele não era inimputável, porque se ele fosse inimputável, a gente, obviamente, não falaria em hediondez, porque não há crime. Para ele ser inimputável, ele, em razão da dependência, não teria, não era ao tempo da ação-omissão, não seria ao tempo da ação-omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na verdade, certo que Jagunço, ele não era inteiramente incapaz, ou seja, ele tinha uma parte, ele tinha que ser inteiramente incapaz para que ele se enquadrasse como inimputável. Isso, né, mudava completamente o cenário da questão. Muitos acabaram reconhecendo a inimputabilidade e não atentaram a esse aspecto. Identificada, pessoal, a semi-imputabilidade, nós temos que iniciar aqui o raciocínio a partir do tráfico privilegiado, sempre tráfico privilegiado com tantas controvérsias jurisprudenciais ao redor dele, né? Ele não estava diretamente envolvido no enunciado, em momento algum se falava, mas o raciocínio da tese ligada à semi-imputabilidade no tráfico parte do tráfico privilegiado ou minorado do 33, parágrafo 4º, que é aquele em que o réu que comete o crime de tráfico de drogas, ele é primário, ele tem bons antecedentes, ele não se dedica a atividades criminosas e nem integra
organização criminosa. O que tem a ver o tráfico privilegiado, então, com o caso concreto? É que nós sabemos que no tráfico privilegiado, ou seja, se incidir a minorante do parágrafo 4º do artigo 33, não é hediondo, não há hediondez no crime de tráfico de drogas. Ele é equiparado por previsões da Constituição aos crimes hediondos, né? A gente fala que ele é hediondo porque ele é equiparado, então ele não deixa de sê-lo, né? Mas não é por estar no rol do artigo 1º da Lei 8.072. A própria Constituição equipara o tráfico de drogas, tortura e terrorismo aos crimes hediondos, então o tráfico é hediondo, tem hediondez, mas quando o incidente é essa minorante, ela afasta a hediondez do tráfico. O STJ entendia, tinha inclusive uma súmula, no sentido de que a incidência da minorante não afastaria a hediondez. E o raciocínio é que não deixava de ser tráfico. E era algo bem lógico, né? Mas o Supremo superou esse entendimento dizendo que não dá para equiparar o tráfico com o tráfico privilegiado. Então, não dá para dar o mesmo tratamento. Consequentemente, o tráfico privilegiado deixou de ser hediondo por interpretação jurisprudencial do Supremo, que o STJ, claro, passou a adotar, cancelando a súmula 512, e hoje o pacote anticrime, no artigo 112, parágrafo 5º da LEP, prevê ali que o tráfico com a incidência da minorante do parágrafo 4º do 33 não é hediondo. Por que está lá na LEP? Porque a gente sabe que a progressão de regime é diversa conforme o crime seja hediondo ou não, então por isso que o legislador, no pacote anticrime, colocou isso lá na Lei de Execuções Penais. Tem uma tese, a partir disso, que defende que na semi-imputabilidade também não haveria hediondez do crime de tráfico. Vejam que o argumento aqui central é um raciocínio comparativo com o tráfico minorado, com o tráfico privilegiado, que não é hediondo. Por quê? Porque o tráfico, o privilegiado, ele tem uma redução de 1/6 a 2/3, enquanto que, no caso da semi-imputabilidade da lei de drogas, né, do artigo 46, nós temos uma redução de 1/3 até 2/3, ou seja, o limite máximo é o mesmo de redução, 2/3. Diferem no limite mínimo, mas vejam que a semi-imputabilidade tem um limite mínimo de redução maior, ou seja, é uma causa que vai ser mais benéfica para o acusado. Então, tem uma lógica no raciocínio, né? Assim como o tráfico minorado não é hediondo, a semi-imputabilidade, porque tem uma minorante que é até mais benéfica do que o parágrafo 4º do 33, afastaria essa hediondez. No entanto, o STJ recentemente julgou o caso e rechaçou essa tese. Ele entendeu que a semi-imputabilidade no tráfico de drogas não afasta o tratamento como crime equiparado a hediondo. Um argumento que não tem base legal para esse afastamento, acho até que aí é um argumento mais fraco, porque no tráfico privilegiado tampouco havia base legal, mas a questão é da diferença das situações. Tráfico privilegiado é um contexto bem diferente da semi-imputabilidade. E, de fato, não há dúvida. O problema é que, se a gente olhar, né, no tráfico privilegiado é alguém que é inteiramente capaz de compreender, né? Então, é um caso que eu estou curioso para ver o que o Supremo vai dizer. Mas vejam o quanto que essas construções jurisprudenciais elas têm alcance, né? Se nós reconhecermos que a semi-imputabilidade no tráfico afasta a hediondez, todo crime hediondo praticado por semi-imputável também não pode ser hediondo. Então, a gente teria que retirar a hediondez de todo e qualquer crime praticado por semi-imputável. O que, né, mostra que tem que ter muita responsabilidade aqui no pensamento. Primeiro que
todo mundo vai alegar em qualquer acusação de crime hediondo equiparado a semi-imputabilidade, né? Então vai passar a ter sempre essa discussão. E segundo é que, assim, é uma construção com alcance gigantesco que não tem nenhuma base legal, né? É totalmente a atividade criativa do Poder Judiciário. E que acaba, né, retirando o enquadramento na hipótese fática, crime hediondo, né, assim catalogado, mas o judiciário cria uma condição, né, então, para afastar um enquadramento que é claro, né, na lei. Então, eu particularmente acho que vai além, isso dependeria da atuação do legislador, então, não seria de fato, o caso de reconhecer a ausência de hediondez no tráfico praticado por semi-imputável. E a segunda indagação, pessoal, cuidava de outra matéria, mas, né, era um caso concreto que envolvia as duas discussões à luz do mesmo caso. Então, vejam, uma indagação estava imbricada com a outra, né? Se nós reconhecêssemos que, no caso, o crime que o Jagunço cometeu não é hediondo, isso mudaria o enquadramento lá no requisito objetivo do artigo 112 para fins de progressão de regime. Mas, como a gente viu, é hediondo. Então, ele cometeu um crime hediondo, ou equiparado, né, no caso, então ele vai cair na regra dos condenados, dos apenados por crime hediondo. Além disso, ele tinha uma condenação pretérita que forjava a reincidência, o enunciado deixava claro, e essa condenação anterior era pelo crime de associação para o tráfico. E aí nós temos que lembrar que o crime de associação para o tráfico, entendimento pacífico do STJ, inclusive jurisprudência em teses, não é hediondo, porque não é tráfico, é associação para o tráfico. Haveria uma analogia em Malamparte em reconhecermos, embora o Renato Brasileiro defenda isso, acho que é bem forçado, porque há uma nítida analogia em Malamparte quando a gente fala numa hediondez do tráfico e queremos incluir a associação para o tráfico, que é um ato preparatório que não se confunde com a traficância. Então, por isso, pessoal, ele era reincidente, sim, mas era reincidente genérico, ele não era reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E aí nós temos que lembrar que o STJ, em repetitivo, o Supremo em repercussão geral, já analisaram essa situação. Então, aqui o candidato tinha que acertar a questão anterior, na segunda indagação, tinha que identificar esses aspectos para aplicar a jurisprudência do STJ e do STF, né? Se cometesse algum tropeço no meio do caminho, ele se perdia, como de fato muitos acabaram se perdendo. Que é natural, né? É um caso concreto, várias questões envolvidas, tinha que ter um conhecimento de vários pontos, né? E aí, pessoal, a grande questão é que não há hipótese para o reincidente genérico condenado por crime hediondo equiparado. Nós temos os 40% para o primário condenado por crime hediondo equiparado, sem resultado morte, né, como é o caso, e nós temos 60% para o condenado por crime hediondo equiparado reincidente na prática de crime hediondo equiparado, na prática de crimes dessa natureza, que não era o caso, porque ele era reincidente genérico, já que a associação para o tráfico não é crime hediondo. Consequentemente, por analogia em bonum partem, nós aplicamos a regra mais benéfica dos 40%. Então, essa era, pessoal, a solução do nosso caso concreto. Lembrando, né, na resolução aqui da prova, sempre temos que ter o nosso plano, a nossa estratégia, a nossa técnica já bem definida e sempre propusemos as nossas 4 etapas. A primeira etapa, sobretudo com um caso concreto, muita atenção para, né,
notar que era tráfico anterior, né, que era associação para o tráfico, crime anterior que forjava a reincidência, então não era hediondo. Também atenção para ver, né? E aqui não tem desculpa que não sabia de cor, porque dá para consultar na prova discursiva o texto da lei. Então, bastava ler os artigos 45 e 46 para notar que o caso era de semi-imputabilidade, né? E de enxergar qual era essa discussão, né? Claro que te conhecer jurisprudência recente do STJ, tinha do STF também, repercussão geral, né? Mas aí, depois dessa leitura atenta, fazer o brainstorm antes de resolver, né? A gente despeja ali tudo que vem na cabeça, então a gente vai despejar semi-imputabilidade, artigo 46, hediondez, STJ, súmula 512, cancelamento, ou súmula STJ, cancelamento, e aí falaríamos, né, de progressão, pacote anticrime, modificações, artigo 112, lacuna, STJ repetitiva, STF repercussão geral, analogia em bonum partem, 40%. Então, depois de um brainstorm que a gente monta o projeto da nossa resposta, o plano da nossa resposta, o roteiro da nossa resposta, em que a gente vai colocar, num caso, pessoal, de questão discursiva, que não é pedido de dissertação, né? Que a gente tem A e B, dá para colocar A e B, né? Tem gente que prefere fazer um texto só, eu acho que ganha tempo, às vezes, com A e B. Então, no A ali, né, a gente teria que citar o artigo 46, teria que falar na semi-imputabilidade, teria que falar no caso do tráfico minorado, da ausência de hediondez, impossibilidade de aplicação do mesmo raciocínio na semi-imputabilidade, STJ, e no segundo caso, identificar que o réu era reincidente genérico, porque o crime anterior, a associação para o tráfico, não é hediondo, não há hipótese, analogia em Bonaparte, em STJ, STF. Depois de montadinho, revisado, rapidamente a gente faz o nosso roteiro para a execução, a gente vai redigir, que é o filé ali da prova, né? Se a gente fez um bom roteiro. Então, os erros mais frequentes, pessoal, dessa rodada, alunos que falaram na inimputabilidade, perdia completamente, né, o sentido, fiquem atentos. Se vocês estão vendo, nossa, mas isso é inimputável, progressão de regime, uns aí disseram, não, caso não fosse inimputável, prestem atenção, desconfiem se parece que tem alguma coisa estranha. Estava estranho porque tinha um erro no reconhecimento da inimputabilidade, porque era hipótese de semi-imputabilidade. Isso prejudicou toda a resposta, né? Alunos que não conheciam a discussão sobre hediondez no tráfico praticado por semi-imputável, né? Ficaram meio sem entender o raciocínio. Muitos disseram que era tráfico, então era hediondo. Mas, né, tinham que mencionar o tráfico minorado, a tese em que consiste e o STJ, né, o entendimento recentemente adotado. Alunos que erraram o requisito objetivo para progressão de regime, aluno que não identificou que a associação para o tráfico não é crime hediondo, né, e aí aplicou 60%. Muito simples, né? Desconfiem, desconfiem. Não, é reincidente, residente em crime hediondo, então 60%. Desconfiem, né? Não, normalmente não vem assim de bandeja, né? Como de fato não vinha. Então, eram os 40% lá do inciso 5º, do 112. E na redação jurídica, pessoal, selecionei várias aqui, pegar e marcar texto. A jurisprudência nos delitos de drogas somente afasta o requisito de hediondez quando se trata de tráfico privilegiado. Aqui, pessoal, primeiro, a jurisprudência nos delitos de drogas somente afasta o reconhecimento da hediondez quando se trata de tráfico privilegiado. Não precisa dessa vírgula, então não tem nenhum fundamento para essa parada, tá? Somente afasta o reconhecimento da hediondez quando se trata de tráfico privilegiado.
Segundo aqui, importa dizer que, vírgula, jagunço, vírgula, para efeitos penais, vírgula, é considerado semi-imputável, vírgula, posto que. Importa dizer que jagunço, não precisa dessa vírgula. Para que depois do que? Importa dizer que jagunço, vírgula, para efeitos penais, vírgula, é considerado semi-imputável. O posto que, pessoal, eu evitaria de usar, tá? Embora votos, acórdãos, sentenças utilizem, a gramática tradicional diz que o posto que não pode ser utilizado para como conectivo causal, tá? Então, eu desde que, né, soube disso, deixei de usar. Não tem porquê, né? Se tu pega um examinador mais cri-cri, ele pode glosar ali alguma coisa, né? E tem tantos conectivos, né, de causa. Uma vez que, considerando que, tendo em vista que, certo que, por quanto, por quê, e assim por diante. A Lei 11.343, vírgula, deu atenção especial ao dependente. A Lei 11.343 é o sujeito, deu é o verbo. Nunca podemos separar o sujeito e o verbo da oração. Então, muito comum esse erro também, né? Não dá, erro básico. Crime equiparado a hediondo. Impressionante como colocaram crase aqui no equiparado a hediondo. Nunca vai crase antes de palavra masculina. Se fosse palavra feminina, equiparado à hipótese do, iria crase. O problema é que nunca vai crase antes de palavra masculina. Nunca. Então, erro básico de crase, cuidemos. Conforme já decidiu nossos tribunais superiores, erro de concordância também tão frequente, conforme já decidiram nossos tribunais superiores. Na dúvida, coloque na ordem correta. Nossos tribunais superiores já decidiram. Então, qual é o sujeito da frase? Nossos tribunais superiores, o verbo tem que concordar com o sujeito. O enunciado nos traz esse erro do traz e do traz de estar atrás e do trazer é muito frequente do verbo. O verbo trazer é do qual deriva, né, o enunciado nos traz, de trazer, é sem acento e com Z. Então, o traz com acento e com S é atrás, né, na parte de trás. Então, o enunciado nos traz, sem acento e com Z, verbo trazer. Note-se que o crime da associação, a vírgula depois do que é tão comum. Note-se que o crime da associação. Então, vários errinhos aqui, pessoal, para a gente ilustrar nos erros mais frequentes da redação jurídica. E com isso, pessoal, concluímos aí a correção dessa nossa questão discursiva da rodada 25 de 2022. Vamos em frente, pessoal. Semana que vem temos rodada de sentença federal e de discursiva para corrigir e até daqui a pouquinho. Obrigado aqui o feedback e nos vemos aí daqui a pouco na aula de Direito Administrativo aqui no programa de Estudos Play. Um abraço, pessoal, com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.